Fala pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje, pessoal, é um vídeo resposta de um vídeo que eu fiz e mais ou menos um pouco mais de uma semana atrás, o Marcos Geel, ele fez o seguinte questionamento e pergunta, né? Uma provocação, na verdade. Mas olha que interessante, eu tenho certeza, né, que tem muitas pessoas que pensam assim. Olha o que ele fala. Olá, gostaria de saber por que os homens do passado podiam ter mulheres, no plural, né? E podiam ter escravos. Eu sinceramente não acredito que um velhote de milhões de anos atrás ou um rei de zilhões de anos atrás sejam melhores que os homens de hoje. E por favor, se for responder essa pergunta, dê uma resposta melhor do que, entre parênteses, eram os costumes da época. Se Deus permitiu que ocorresse, por que não pode hoje? Isso é pura hipocrisia. Vamos lá, eu desafio um vídeo resposta. Pessoal, praticamente ele está falando assim, por que eu não posso pegar um monte de mulher? Por que eu não posso um monte de mulher? Bom, primeiro, ele deve ter grana, cara. Para ter um monte de mulher não é fácil não. Mas vamos lá. Marcos, primeiro ponto, né, para todos que estão vendo esse vídeo. Eu vou responder segundo princípios espirituais, eu vou responder segundo as escrituras, tá? A minha fé e meus estudos se baseiam totalmente nas escrituras, beleza? Uma coisa importante, se a gente for estudar as escrituras de Gênesis e Apocalipse, né, a Bíblia, o que quer dizer Bíblia? Livros, bibliotecas. Se a gente for estudar os 66 livros, né, na Bíblia protestante, são 66 livros, pessoal. A gente tem algo chamado, que é muito interessante e lindo, tem algo chamado plano de salvação, tá? Plano de salvação, memoriza essa palavra. Deus, desde a queda do homem, ele tentou de tudo para se relacionar com o homem. Desde que o homem caiu no pecado e começou toda a loucura no mundo, basta falar, né? Adão e Eva, Caim, Abel, os filhos dele já teve o primeiro homicídio. E o mundo ficou, o sistema aí fora ficou cheia de maldade. Sempre Deus tentou falar com os homens, pessoal, de todas as formas, dar uma direção para salvar os filhos dele. Basta ver, olha que interessante, olha o que está escrito nas escrituras, pessoal. Isso já no Novo Testamento, lá para frente, hein? Olha o que está escrito em Hebreus 1, 2, que interessante. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, olha isso, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, uma pausa aqui, pessoal, quando fala nesses últimos dias é Jesus Cristo, tá? Quando Jesus veio, inaugurou os últimos dias. Quando Jesus veio, começaram os últimos dias na Terra, tá? A gente tá realmente nas últimos suspiros a gente tá já, tá? Já são mais de 2000 anos, tá? Mas nos últimos dias, falou-nos por meio do Filho, Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Beleza? Então Deus sempre quis, de várias maneiras, de várias formas, falar com o homem, pessoal. Bom, continuando, e como eu disse, eu vou ser bem didático. O que Deus fez, pessoal? Lá, depois da queda do homem, Adão e Eva caíram, veio o primeiro homicídio, Caim e Abel, só coisa ruim. A terra proliferou de pecado, né? A casa caindo para o homem, um matando o outro, guerras, tudo. Deus começou a formar um povo, o povo hebreu, o judeu, ele começou a formar um povo, através de Abraão, né? Então ele pega Abraão e começa um povo. Abraão, depois vem Isaac, Jacó, Israel, as 12 tribos, e vai, até chegar Moisés. Pessoal, Moisés para os judeus, lembrando que os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Torá, que é a Bíblia dos judeus, né, o Pentateuco, a personagem mais importante é Moisés. Por quê? Deus levanta Moisés e tem um relacionamento tão grandioso com ele, que dá 10 mandamentos para o povo e 613 leis. Imagina, Moisés manda para o povo, ó, eu tenho, através de Deus, 10 mandamentos para nós e 613 leis. Para quê? A lei sempre foi para mostrar um caminho para o homem viver corretamente na terra. Aí você pode parar para pensar, né? É lei para tudo, pessoal. Você pega a lei e você fala, não tem sentido, mas naquela época tinha. Por exemplo, né, eles não podiam comer, você sabe que para o judeu é pecado, eles não podem comer crustáceos, camarão, carne de porco. Por quê, pessoal? Volta 4.500 anos atrás, né? Não tinha medida sanitária nenhuma. Na época não tinha refrigeração. Então essas carnes decompunham com muita rapidez, muita facilidade. Sempre teve o cuidado de Deus com os filhos dele. Olha, eu peguei uma lei aqui de 613 leis. Olha essa lei, que parece absurda, mas olha como Deus sempre quis cuidar do povo dele. Deuteronômio 22:8 é escrito assim: quando algum de vocês construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço,
para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Olha que lindo, pessoal. No terraço era obrigado a ter parapeito para ninguém cair e sofrer um acidente ou morrer. Sempre Deus, através da lei, quis cuidar do povo dele. Por exemplo, relações sexuais, pessoal, com parentes próximos. Hoje é óbvio, né? A ciência mesmo comprova que há doenças genéticas, até entre primos pode ter doenças genéticas. Naquela época, pessoal, para pensar, eles dormiam em cabanas. Eles dormiam praticamente um sobre o outro, tumultuados. Era totalmente, não tinha essa, né, essa higienização, né, essa tranquilidade que o mundo ocidental tem. Né? Quer dizer, que alguns têm esse privilégio, né? Então, era muito comum o pai ter relacionamento com o filho adolescente, irmão com irmã, com tios, era muito comum. Aí Deus fez várias leis para quê? Para cuidar do povo dele. A ciência, como eu falei, né? Há doenças genéticas através de relações entre familiares muito próximos. Deus sempre quis cuidar dos filhos dele. Por exemplo, o hábito de lavar as mãos, agora mais do que nunca, né? Tudo que está acontecendo, lavar a mão toda hora, vieram dos judeus também, pessoal. O hábito dos judeus através dos sacerdotes. Então, toda a lei, parece que não tem nada a ver isso aí que eu estou falando, mas vocês vão entender mais pra frente, tá? Em relação a ter várias mulheres, a escravidão, mas fica aí que vocês vão entender. Toda lei, pessoal, gera vida, isso é muito interessante, né? É que nem quem tem filho aí sabe, né? Você não vai chegar para um filho, né, de 4, 5 anos de idade que não sabe nada e dar uma aula de eletricidade. Você vai lá, não põe a mão na tomada, não põe a mão na tomada. Você vai, né? Não vai ficar explicando sobre eletricidade. Deus faz a mesma coisa com os filhos dele há 5 mil anos atrás, pessoal. Agora, qual que é o propósito da lei? Olha que Paulo fala, tá? Eu vou para as escrituras, tá? Sempre nas escrituras. Olha que Paulo nos ensina. Qual é então o propósito da lei? Paulo responde. Foi acrescentada a lei por causa das transgressões. Uma pausa aqui. Pessoal, por que foi dada a lei? Por causa das transgressões. Depois da queda do homem, como eu falei, veio a maldição na terra. Adão, Eva, Caim matou Abel. Caim matou Abel. E só veio maldição na terra, pessoal. Então, a lei foi dada por causa da loucura que o mundo está vivendo. Por quê? Para Deus começar a formar um povo e passar a verdade para a humanidade toda, pessoal. Aí ele continua, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, Jesus Cristo. Isso está em Gálatas 3:19. Eu vou ler em outra versão mais fácil, tá? Mais contextualizada para vocês entenderem. Qual é então o propósito da lei? Paulo pergunta. Ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas seus pecados. Então a lei foi para mostrar o quê? Você não vale nada. A lei está falando o quê para o ser humano? Você não vale nada. Siga o que Deus está falando. Siga princípios espirituais para dar vida. O que é pecado, pessoal? Eu já falei em outro vídeo. O pecado é errar o alvo. Né? Errar o alvo, fazer algo errado espiritualmente, você vai ter consequências. O pecado não é um Deus, né, barbudo, de barba branca, cabelo branco, jogando raio lá de cima, não. O pecado é a consequência de algo que você fez errado. Aí ele continua, Paulo. Mas a lei deveria durar até apenas a vinda do descendente prometido. Gálatas 3:19. Pessoal, como as escrituras falam, o fim da lei é Cristo. Cristo acabou a lei, agora entra na lei do amor. Na verdade, pessoal, a lei foi o que é um professor para o homem. Como eu falei, eu dei o exemplo da tomada, o dedo na tomada, a lei foi o que é um professor para o homem. Olha que isso aí escrito em Gálatas 3:24 também. Assim a lei foi o nosso tutor, quer dizer, o professor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora é tudo questão de fé. Continuando, pessoal, para você entender a estrutura de pensamento, tá? Olha como funcionava entre os hebreus, lembra que eu falei que Deus começou a formar um povo? Olha como funcionava entre os hebreus a sociedade da época, né? Olha como Deus formou a sociedade. Olha o que a lei falava. A lei diz, né? Se alguém ferir uma pessoa a ponto de matá-la, terá que ser executado. Quem matar um animal fará restituição, vida por vida. Se alguém ferir seu próximo, deixando-o defeituoso, assim como fez, lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Levítico 24, 17 a 20. Pessoal, Deus teve que começar assim com o seu povo. Né? Ele formou um povo. Lembrando, eram pessoas bárbaras, pessoal. Basta falar que o homem segundo o coração de Deus, né? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Você fala, nossa, ele é um anjo. Ele matou gente pra caramba, ele era um guerreiro. Ele matou muita gente à espada. Por quê, pessoal? Era um tempo de homens bárbaros. Era guerra pra tudo que é lado. Deus não podia, né? Levantar Jesus e ponga Deus em amor. Não, o pessoal não ia entender nunca isso. Naquela época foi necessário Deus falar daquela forma para eles. Mas a própria lei, pessoal, Marcos, você observa o amor de Deus. Olha que maravilhoso isso, né? O que eu falei? Olho por olho, dente por dente, né? Matou, eu vou te matar. Mas não era bem assim. Nas outras culturas pagãs, nas outras culturas do mundo todo, matou, você vai lá, mata. Matou meu pai, eu vou matar. Matava o irmão, eu vou matar.
era sangue o tempo todo, mas diferente das outras culturas, na cultura judaica, na cultura com os hebreus, era totalmente diferente. Né? Por exemplo, eu vi alguém matando o meu irmão. Eu não podia lá matar a pessoa. Na lei de Deus, você tinha que levar para um tribunal, onde um juiz era levantado, um sacerdote, para dar o veredito. Detalhe, a pessoa que viu matando, ela tinha que levar 2 testemunhas, um plural, não era uma não, era obrigada a levar 2 testemunhas, aí o juiz tinha uma audiência, o juiz dava o veredito. Então, tinha antes, pessoal, todo o trâmite da lei. Deus é perfeito, olho por olho, dente por dente, mas tudo bem, vamos levar para o juiz, você tem que ter 2 testemunhas, depois a gente vê o que acontece. Então Deus, o que isso mostra? Deus sempre priorizou a justiça, pessoal. Embora o homem seja corrupto por natureza, Deus sempre priorizou a justiça. Agora, lógico, em Jesus Cristo transforma tudo, agora é a lei do amor. Olha só que Jesus nos ensina, tá? Vocês ouviram que foi dito, olho por olho, dente por dente, que eu falei agora, a lei. Mas eu lhes digo, não resista ao perverso. Se alguém ferir a face direita, dê a esquerda. Se alguém quiser processá-lo e tirar a túnica, deixe com ele também a capa. Se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vai com ele 2 milhas. Vocês ouviram que foi dito, ame seu próximo e odeie seu inimigo. Não, aí Jesus muda tudo. Mas eu lhes digo, amem seus inimigos e orem por eles, por aqueles que o perseguem. Mateus 5, 38 a 44. O pessoal mudou tudo. Isso foi uma grande revolução cultural e espiritual. Jesus mudou tudo. Mas Jesus não poderia ter feito isso há 4.500 anos atrás. Porque o homem não ia entender nunca. Deus fala por estágios. Né? Deus compreende o humano. É que nem você querer falar para uma criança, explicar coisas que ela não vai conseguir absorver com 5, 6, 7 anos de idade. E Deus é a mesma coisa com o povo dele, pessoal. Agora, entendendo isso, né? Que eu falei, né, que o homem é corrupto, o homem não vale nada, aí Deus levanta Abraão, Isaac, Jacó, aí levanta Moisés, dá as leis pra gente começar a andar certinho, entendendo tudo isso, pessoal, agora sim eu vou falar sobre ter casamentos, né, o politeísmo, ter várias mulheres, né, e sobre escravidão, beleza? Bom, olha que diz Mateus, eu vou lá pro Novo Testamento, olha que Jesus fala em Mateus 5, 27 e 28. Vocês ouviram que foi dito, não adulterarás, isso é lei, tá? Não adulterarás. Pausa aqui, pessoal, nunca foi a vontade de Deus a poligamia, nunca. Eu vou falar isso mais pra frente, tá? Aí continuando. Mas eu lhes digo, Jesus fala, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério em seu coração. Pessoal, logo no começo, para não ter dúvida, logo no começo da criação, lá em Gênesis, o primeiro livro da escritura é Gênesis. Olha que Deus fala, Gênesis 2, 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2, 24. Agora eu vou lá para a lei, tá? Depois o homem pisou na bola, começou a fazer um monte de besteira, né? Começou a se prostituir, a fazer só loucura. O que a lei fala? Êxodo 20, 14 e 17. Na lei, não adulterarás, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Pessoal, Deus nunca quis adultério. Deus nunca quis politeísmo, um monte de mulher. O homem não nasceu para essa condição. Ele não dá conta, pessoal. Não dá conta na alma, no psicológico, na grana, não tem como. Agora, no Antigo Oriente, naquela região, né, onde Deus começou a formar o povo dele, os reis eram, por causa da decadência do mundo, os reis tinham muitas mulheres. Era normal na monarquia o homem ter várias mulheres, né, o harém. Mas por que isso, pessoal? Além do pecado, né, de errar o alvo, de não fazer a vontade de Deus, por que eles tinham muitas mulheres? Também era uma estratégia militar e política. Geralmente, os reis tinham mulheres de homens proeminentes, né, de homens fortes na sociedade, né, de generais, de políticos grandes, para quê? Para ter uma estabilidade militar e política. Davi começou a fazer isso simplesmente seguindo essa prática, sendo influenciado por essa prática pagana, uma prática cultural da época. E também, se você for ver, ele teve mulheres de homens influentes na sociedade, pessoal. Assim, ele podia consolidar o reino dele, tanto politicamente como militarmente. Então, ele foi influenciado pela sociedade da época, pessoal. E o que Davi iniciou, né? Quem que chutou o balde? Salomão. Olha só, Salomão em 1 Reis 11, 3 fala, casou com 700 princesas e 300 concubinas. Pessoal, o cara era era uma máquina. Imagina, ele teve mulher pra caramba, pessoal. Quer dizer, ele chutou o balde, pessoal. Agora, volta a te falar, ele foi influenciado pela cultura da época, né? A cultura que estava dos povos ao redor dele, por quê?
Além do prazer, lógico, eles tinham o quê? Uma estabilidade política e militar. A maioria das mulheres eram de grandes homens, filhas de grandes homens na época. Isso de uma estabilidade do reinado deles, pessoal. Agora, olha, primeira hipocrisia. Primeira coisa que não faz sentido. Por que o homem podia ter um monte de mulheres e a mulher não podia ter um monte de homem? Eu sei que era uma sociedade machista, mas é que hipocrisia, pessoal. Hipocrisia. E eu vou te falar, Marcos, através do politeísmo, todo mundo, né? Que se você falar, porque quando a pessoa fala isso, com certeza, né? Aquele Mr. Catra lá, com certeza fala de Salomão e Davi, mas todos tiveram relacionamentos de poligamia com muitas mulheres, a casa caiu. Sempre caiu. Começou com Abraão, tá? Abraão tinha... Sara, Deus deu uma promessa para ele, ó. Através de você será grande descendente, né? E influenciará a terra toda. Só que para Abraão, o que Abraão fez? Ele, né, tava demorando para ter filha com Sara, teve filho com a concubina dele, com Agar, né? Teve filho com a concubina dele que gerou Ismael. E esse relacionamento politeísta gerou os árabes. Deu treta hoje. Até hoje os árabes são judeus. Porque a descendência deveria vir da mulher dele, de Sara, que são os judeus. Então, não deu certo para Abraão. Depois, pessoal, né, que eu expliquei agora, depois teve Jacó, teve várias mulheres, também não deu certo. Davi, pessoal, Davi que teve várias mulheres, ele é exemplo em tudo, menos em planejamento familiar. Quem queria ter uma aula de planejamento familiar com Davi, pelo amor de Deus, a vida dele familiar foi uma tragédia, ele sofreu pra caramba por causa de relacionamento extraconjugal. Salomão, nem se fala, pessoal, Salomão meteu o pau e se perdeu, ele foi o maior rei que Israel já teve, mas se perdeu devido a ter várias mulheres, pessoal, por causa da poligamia. Então, onde esses homens tiveram várias mulheres, a casa caiu, pessoal. Olha o que está escrito na lei, olha que interessante. Deuteronômio 17:17. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará seu coração. Exatamente como aconteceu com Salomão, pessoal. Salomão foi um grande rei, mas desviou o coração por ter muitas mulheres. Isso não é a vontade do Pai, pessoal. Eles seguiram tradições de outros povos, mas isso não é a vontade do Pai Celestial, nosso Criador. Olha só, no Novo Testamento, olha o que Jesus fala, tá? Vamos, na verdade, falar olha o que Paulo fala primeiro, tá? Olha em 1 Coríntios 7:2 que Paulo fala sobre o casamento, por exemplo. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa, no singular, e cada mulher o seu próprio marido. 1 Coríntios 7:2. Olha o que Jesus disse, tá? Olha o que Jesus ensinou. E disse, por essa razão, ele foi lá em Gênesis, tá? Ele foi lá nas Escrituras. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Aí ele continua, assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém o separe. Mateus 19, 5 e 6. Pessoal, o casamento é muito importante. A instituição de um homem, de uma mulher e a procriação é algo assim, Deus vela, isso é muito importante espiritualmente para Deus. A gente não nasceu para ter vários relacionamentos, para chutar o balde. Isso não é a vontade de Deus, então é um segredo espiritual, algo espiritual muito forte. Olha só o que Paulo fala, pessoal. O que Paulo fala? Que o casamento é a prefiguração de um homem e uma mulher. O casamento seria uma tipologia de Cristo e sua noiva. Eu vou ler para vocês entenderem, tá? O casamento é uma tipologia de Cristo e a noiva, que é a igreja dele. Olha o que ele diz, Efésios 5, 31, 32. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, os dois se tornarão um só. Aí continuando, e conclui a ideia. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Cristo é o cabeça, Cristo representa o homem. E a igreja, a mulher, o casamento entre os dois. Então o casamento, pessoal, é algo totalmente dado por Deus, ele zela pelo casamento, pessoal. A gente só vai ter uma vida saudável, uma vida com prosperidade, tudo do melhor através do casamento. Não vem com essa de papinho de Fábio Júnior ter vários casamentos, pessoal. Haja grana, haja estabilidade emocional, e a gente não foi feito para isso. Agora eu vou pular rapidamente para escravidão, tá? Vou falar rapidamente sobre escravidão também. Vou começar no Velho Testamento. Olha como Deus ama o povo, como Deus abomina a escravidão também. Isso pro hebreu, tá? Vou começar lá pro hebreu, pros hebreus, pros judeus. Olha o que diz a lei. Se um irmão hebreu, homem ou mulher, vender-se a você como escravo, porque naquela época era normal se vender como escravo, vou explicar por quê. Ele lhe servirá por 6 anos só, ele vai só ser 6 anos de escravos. Depois disso, liberte no 7º ano, ou seja, não pode ter escravo. Quer ser escravo? 6 anos, depois vai ter que libertar. Continuando.
Quando libertar um escravo, não mande embora de mão vazia. Olha como Deus é bom. Seja generoso e dele é de despedir um presente dos animais do seu rebanho, dos cereais da sua eira e do vinho e da sua prensa de uvas. Pessoal, naquela época, você sabe, tinha supermercado, né? O grande tesouro eram plantações, animais, tinha que dar para os escravos. Compartilhe com ele um pouco da fartura com qual o Senhor, seu Deus, o abençoou. Lembre-se de que um dia você foi escravo na terra do Egito e o Senhor, seu Deus, o libertou. Por isso eu dou essa ordem. Deuteronômio 15, 12, 15. Pessoal, Deus sempre é bom. Ele sempre se adaptou ao mundo. Não deixou de perversidade, de injustiça. Mas Deus sempre quis o quê? Trazer vida para o homem. Olha no Novo Testamento, pessoal. Que Novo Testamento fala sobre isso? Colossenses 4:1. Olha o que Paulo fala. Senhores, sejam justos e imparciais com seus escravos. Lembre-se que vocês também têm um Senhor lá no céu. Pessoal, agora uma coisa que é muito importante nos tempos bíblicos, tá? As pessoas, elas não eram escravizadas, que nem hoje, né? Hoje não, né? Na época da escravidão com os negros. Elas não eram escravizadas por causa da sua nacionalidade ou pela cor de pele. Isso aí naquela época não existia. As pessoas, deixa eu mudar aqui, as pessoas vendiam, naquela época era muito normal, isso eu tô falando parte de história, né, Fé? Não, só você estudar, tá? Naquela época as pessoas se vendiam como escravas, porque elas não conseguiam, quando elas tinham um problema de débito, de grandes dívidas, elas se vendiam, ela e a família dela como escravas para poder se sustentar, pessoal. Tanto é que no Novo Testamento, se você ver a parte histórica, 2000 e poucos anos atrás, era comum médicos, advogados ser escravos de outra pessoa para quê? Para poder ser ajudadas, né? Ser providas suas necessidades pelos seus senhores. Então, elas decidiam ser escravos para ter uma vida digna, para pagar a dívida dela, pessoal. Agora, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, eles condenam a prática de roubar homens, imagina? Isso é de roubar que nem aconteceu na África, no século XIX, né? Essa cultura de ir lá na África pegar escravos, caçadores de escravos, né? Aí vendia para traficante, trazia para o Novo Mundo, né? Para a Europa, Estados Unidos, para as Américas, né? Para trabalhar nas plantações, fazendas. Deus abomina isso. Deus nunca concordou com isso. Essa prática é abominável para Deus. Olha o que diz a lei, tá? Para provar isso. O que raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão será morto. Era a pena de morte. Êxodo 21:16. Então, Marcos, não é do Criador, não é do Pai Celestial. Politeísmo, um monte de mulheres, isso não vai dar bem. Eu sei que na cultura do mundo, eu sou gostosão, eu sou bonitão, até vice-versa, as mulheres também, mas isso aí é BO. Isso aí só vai trazer consequências espirituais e, consequentemente, naturais para sua vida. O ponto crucial, qual que é o propósito das escrituras, pessoal? O propósito das escrituras, põe isso no seu coração, é o quê? É a salvação. É a salvação da sua alma, é salvar você como indivíduo. Deus quer se salvar como filho, como indivíduo. Não é uma reforma na sociedade. Deus nunca quis fazer uma reforma social, pessoal, né? A Bíblia aborda muitas questões de dentro para fora. Deus quer ganhar você como filho, né? Esse negócio de reformas sociais não é bíblico. Tanto é que na época de Jesus Cristo, queriam levantar ele como rei de Israel. Ele fugia, porque ele estava falando de algo muito mais profundo. Ele estava falando de um reinado espiritual. Então, quando você conhece Jesus, quando você é transformado espiritualmente, pessoal, é uma mudança de dentro para fora, não é imposição social, não. É uma mudança de dentro para fora. Basta falar que eu falo isso em vários vídeos, quem condenou Jesus, né, na cruz foi o quê? Poder político e o poder religioso, né? Eles queriam um reinado político, o anticristo vai vir com a mesma ideinha, né? De pôr algo político e religioso. Não, Deus nunca quis isso, pessoal. Jesus e Deus estão falando o quê? De um reinado espiritual, algo muito mais profundo. Reinado espiritual. Agora, a política, sim, né? É uma mudança, é uma imposição de cima para baixo. Né? A gente está vivendo nos últimos dias, pessoal. Essa política socialista, cada vez mais. O reino vai ser. O anticristo já está, né? Eles já estão formando já. Essa política de impor de cima para baixo no coletivo, de impor não é de Deus, pessoal. E o mundo está caminhando para isso. Deus não quer impor nada, Deus te vê como filho, Deus quer salvar a sua alma, Deus quer uma mudança espiritual, Ele não quer impor nada sobre nós. Agora, você tem que ter o coração livre, porque Ele olha para o seu coração, Ele nunca vai impor nada. Onde há Espírito de Deus, há liberdade. Beleza, pessoal? Então você é livre pelo Espírito, você é livre, você é filho de Deus. Né? Deus não vai impor nada. O anticristo vai querer impor, e já estão impondo aí, né? Impondo uma cultura de amordaçar a boca, não pode falar nada, que é politicamente correto, não.
Deus quer liberdade, vai te conquistar de dentro para fora, não vai impor nada para ninguém. Beleza? Então, Marcos, eu espero, né, ter respondido a sua questão. E tamo junto aí. Pessoal, se vocês curtiram o vídeo, curte aí o vídeo, né? Curte o vídeo, comenta bastante pro canal ter relevância e mais pessoas ter acesso a esses princípios espirituais, beleza? Então, tamo junto aí e essa semana vai ter mais vídeos. Valeu!